Como é que você tem se posicionado em relação às coisas que vão acontecendo com você ao longo da sua vida? Eu te faço essa pergunta porque é possível observar um número muito grande de pessoas que vivem presas ao passado ou presas a coisas que não foram muito positivas que acontecem nas suas vidas. E ao passar a maior parte do tempo remoendo esse tipo de coisa, elas deixam de olhar de forma positiva para coisas novas que podem se abrir diante dela. Eu quero te contar uma história que tem um pouco a ver com isso. Havia um grande castelo, um castelo lindo, majestoso, construído no alto de uma montanha. E na base dessa montanha, na verdade, era um mar, um oceano lindo, né? Quase que circundando toda aquela parte onde o castelo fora construído. Havia em torno do castelo toda aquela muralha, mas na parte externa do castelo, o terreno era alargado, abandonado, e um dia um jardineiro procurou o rei e perguntou ao rei se ele poderia cuidar daquela parte externa ao muro. Ele dizia: o seu castelo é tão lindo, a muralha é tão bem construída, que todo esse conjunto merece realmente ter uma área de terra melhor trabalhada. E o rei gostou da ideia e deu a ele autorização. Então ele se colocou nessa empreitada. Começou a tirar ervas daninhas, começou a derrubar algumas coisas, mexer pedra, movimentar com terra, e ele começou aos poucos dando forma a todas aquelas terras em torno do castelo, que era uma área muito grande. Ao mesmo tempo ele foi plantando uma série de mudas, né, de plantas das mais diversas possíveis, principalmente muitas flores. Plantou uma roseira, plantava mudas de margarida, plantava cerejeira, plantava uma série de plantas das mais diferentes partes do mundo que ele conseguia reunir através de um mercado que havia próximo a esse castelo. E o tempo foi passando e aquelas sementes colocadas no solo começaram então a germinar. E um belo dia ele já começou a observar que algumas plantas começaram a florescer. E aquilo chamou a atenção do jardineiro, né? Ele percebia que a macieira, por exemplo, ela se desenvolvia e já começava a dar ali alguns frutos, alguns sinais de que ela em pouco tempo estaria fornecendo ali os alimentos. E ele observou que ao lado de uma árvore que não se desenvolvia muito bem, uma roseira ganhava forma. Sabe, você já percebia uma série de botões de rosa e ela vinha crescendo de uma forma assim maravilhosa. Quando ele, todas as vezes que ia regar, cuidar ali das plantas, da macieira, da roseira, ele olhava para aquela árvore que não se desenvolvia numa velocidade a qual ele esperava, ele ficava imaginando o que poderia acontecer. Normalmente, o que acontece com a gente é que quando alguma coisa nos desenvolve na velocidade que nós queremos, a gente retira e coloca uma outra coisa. Mas como jardineiro, ele não fez isso. Ele tratou de cuidar mais daquela terra, de adubar mais aquela terra. Mas a árvore mesmo assim tinha dificuldade de se desenvolver e ela começava a sofrer com aquilo. Até que um dia a roseira, próximo da árvore, chamou a atenção da árvore e disse o seguinte: olha, eu acho que você não está se desenvolvendo porque você não está absorvendo todos os raios solares, o calor do sol. Faça como eu, porque você é uma roseira. Então, procura tomar o máximo possível desse sol ao longo do dia, se abra para ele. E assim aquela árvore, acreditando que fosse uma roseira, começou a absorver os raios do sol, todo o calor que tinha, mas o tempo passou e ela não se desenvolvia. Então, a macieira, cujos galhos já se aproximavam daquela árvore, disse: olha, você não é nada disso, você não é uma roseira, você é uma macieira. E olha só como é que eu já estou produzindo frutos.
eu acho que você deve fazer o seguinte, faça como eu. Absorva o máximo possível a quantidade de águas que colocam para você quando ele vem aqui regar, quando chover. Você vai se desenvolver. Então, acreditando que ela fosse uma macieira também, passou a absorver o máximo possível da água que era colocada no solo ou quando chovia. E não se desenvolveu. Até que um dia, num dos pequenos galhos daquela árvore pousa uma coruja que é tida como um dos mais sábios dos animais. E aí a árvore, chorosa, pergunta à coruja, o que é que acontece comigo? Tudo à minha volta floresce, se desenvolve e eu não sei o que eu sou, eu não consigo me desenvolver. A coruja pediu autorização para examiná-la e foi desde a sua copa até a sua raiz e observou detalhadamente toda a estrutura daquela árvore. Voltou ao galho e disse para ela, olha, você na verdade não é nem uma roseira e você também não é uma macieira. Na verdade o que você é um carvalho. E você vai levar, sim, mais tempo para poder se desenvolver. E à medida que você for se desenvolvendo, você vai ganhando cada vez mais estrutura, os seus galhos vão se alongar, você vai ganhar mais altura. E nos seus galhos os pássaros vão poder colocar os seus ninhos, as suas casinhas. E aí a árvore entendeu de fato quem ela era. O tempo passou, os anos passaram, eram mais de 100 anos que já haviam passado. Já não existia mais aquela estrutura do castelo, o rei já tinha morrido, os seus herdeiros já tinham mudado para um outro local, aquela macieira já não mais produzia frutos, aquela roseira já havia ressecado e morrido, mas ali permanecia aquela árvore majestosa, com os seus galhos, com a sua altura, com a sua beleza. Enfrentou todo tipo de intempérie, tempestades, vendavais, furacões. Se mantinha ali firme, rígida. Até que um dia, numa tarde dessa de primavera, um dia ameno, a árvore tomba. E aquilo chamou a atenção das pessoas que moravam naquela região. E todas foram ver por que aquela árvore havia tombado, se alguém havia derrubado. E quando chegaram próximo da árvore, perceberam que o tronco daquela árvore estava carregado, infestado de cupins. Milhões de cupins no tronco corroeram toda aquela estrutura da árvore e ela tombou. O que essa história quer dizer para a gente? Essa história quer dizer que muitas das vezes nós crescemos no meio de uma série de outras pessoas, acreditando que ora nós somos roseira, ora nós somos macieira, que horas nós somos criativos, que horas nós somos burocratas, até que um dia a gente se descobre naquilo que a gente de fato é. Mas a gente não se liberta daquelas mazelas que nós carregamos dentro de nós enquanto nós ainda não havíamos nos descoberto. E o tempo todo a gente começa a se boicotar, achar que a gente não tem capacidade para crescer, achar que a gente não tem capacidade para se desenvolver, achar que as coisas para a gente é sempre muito mais difícil do que para os outros. E a gente não se dá conta do tempo passando e a forma como a gente vai crescendo. Quanto mais nós crescemos e mais conquistamos as coisas, mais repetimos. Ah, porque quando eu era pequeno, ah, porque quando eu fiz isso, ah, porque aconteceu aquilo. No fundo, são os cupins que nós estamos alimentando dentro dos nossos corações, dentro da nossa cabeça. Pense sobre isso. Pense sobre como você reage às coisas quando alguém diz para você, poxa, você cresceu, você ampliou, você está bem. E aí você responde para ela, mas as coisas estão difíceis, as coisas estão apertadas, eu consigo, mas olha, é muito suor, eu trabalho muito. Não, para com isso. Quando alguém vier te elogiar, agradeça, reconheça, porque é assim que nós somos. Nós nascemos para crescer, para ampliar os nossos horizontes,
Nós nascemos para vencer. E se em algum momento da vida, ou se em alguns momentos da nossa vida, algumas coisas acontecem que nos fazem voltar 2, 3 passos ou começar uma nova fase, que então assim o seja. Mas sempre com a certeza de que nós podemos, nós conseguimos, nós superamos. Como é que você tem tratado os cupins que residem dentro de você? Pense nisso. Seja feliz.